Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite, com o nosso irmão evangelista Samuel, estará ministrando a palavra aos nossos corações. As crianças sobem, vamos ouvir a palavra. A igreja em pé, nosso irmão evangelista Samuel com a palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Glória a Jesus. Livro do profeta Jonas, 1º capítulo. Nós vamos ler 3 versos deste capítulo e depois nós vamos ler 2 versos do capítulo de número 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. A epígrafe diz: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Agora capítulo de número 3, os 2 primeiros versos diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Senhor. O Senhor tem falado com a sua igreja, o Senhor tem quebrantado os nossos corações nessa noite. E nós pedimos, ó Pai, continue falando conosco nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo na bênção e gratos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém e amém. Os irmãos, podeis assentar, em nome de Jesus. Todos nós já ouvimos falar a respeito do profeta Jonas. Nosso pastor já esteve ministrando a respeito deste profeta aqui no nosso púlpito. E é interessantíssimo que o livro do profeta Jonas, ele começa com o Senhor pedindo para que Jonas vá e pregue contra a cidade de Nínive. E ele foge de diante da face do Senhor. Ele quer fugir da sua vocação. No capítulo de número 3, nós vemos ele pregando para essa cidade, porque o Senhor lhe dá uma segunda oportunidade. O Senhor, ele arruma um meio. Deus faz com que Jonas fosse e cumprisse o seu mandato. Nós vemos que Nínive, no capítulo 1, é uma cidade onde a sua malícia sobe até o Senhor. Mas no capítulo de número 3, nós vemos uma cidade que se arrependeu dos seus pecados. Então, além de nós vermos um profeta que tem um comportamento antagônico, nós também vamos ver um Deus soberano e misericordioso nessa história. Porque ele tem misericórdia de Jonas e ele tem também misericórdia daquela cidade. Ele tinha motivos para não usar Jonas, como também tinha motivos para não perdoar aquela cidade. Jonas é um profeta que sempre quando nós nos referirmos a ele, nós temos a tendência de falar que é o profeta fujão, que é aquele que desobedeceu a Deus, que é aquele que o Senhor não pode contar com ele. Isso é algo muito comum no nosso meio. Quando nós falamos de Jonas, a primeira coisa que nós lembramos é da baleia que engoliu ele e o levou até onde o Senhor queria que ele fosse pregar. Ou seja, Jonas, ele, embora seja um profeta, ele tem um comportamentos muito humano. Ele tem comportamentos aonde nós olhamos e nós nos identificamos com Jonas. Porque embora a gente critique muito ele, nós parecemos muito com Jonas. A respeito da vida dele, nós temos muita coisa a tratar. E eu gostaria de gastar tempo aqui falando com os irmãos acerca de 3 pontos que eu percebi na vida do profeta Jonas que eu creio ser muito relevante para nós. Antes disso, é interessante e importante falar
que a vida do profeta Jonas não se resume apenas a isso. A Bíblia diz em 2 de Reis, capítulo 14, do versículo 25, também a respeito do seu ministério. Mas aquilo que ficou gravado, que ficou evidenciado a respeito de Jonas, é justamente este episódio, onde Deus fala para ele ir até uma grande cidade, cidade esta, que a sua malícia sobe até Deus, uma cidade onde um determinado profeta da Bíblia chegou a dizer que era uma cidade ensanguentada, uma cidade cheia de lascívia, uma cidade cheia de homicídio. Era uma cidade muito truculenta e Deus está mandando ele ir até este lugar. E Jonas não quer ir. E um senso comum que existe entre nós, por vezes, é acreditar que Jonas ele não quer ir para Nínive com medo de morrer, com medo de que aqueles homens pudessem lhe fazer mal. Todavia, o que a Bíblia, na verdade, fala no capítulo 4, versículo 2 do livro do profeta Jonas, é que ele é um profeta que não sabe lidar com a misericórdia de Deus. Ele sabe que se ele prega a palavra para Nínive, e Nínive se arrepende dos seus pecados, Deus iria perdoá-los de suas iniquidades. E Jonas não queria que Deus perdoasse aquela cidade. Jonas não consegue lidar com esse Deus que se arrepende do mal que iria fazer contra aquela cidade. Pois bem, a primeira lição, portanto, que eu consigo extrair da vida do profeta Jonas, de toda essa história que nós acabamos de resumir, é que Deus usa homens imperfeitos. Esta é a primeira lição que eu consigo ver quando eu olho para a vida do profeta Jonas. Deus usa homens imperfeitos. E nós podemos ver imperfeições na vida dele. Ele é um profeta que foge da sua vocação. Ele é um profeta que faz com que outras pessoas sejam prejudicadas pela sua desobediência. Ele é uma pessoa que Deus precisa arrumar meios para levá-lo aonde o Senhor quer que ele vá. Então Jonas não é um homem perfeito. E nós também não somos perfeitos. Mas são pessoas imperfeitas que Deus usa. São pessoas imperfeitas que Deus salva. Você olha para a Bíblia Sagrada e você conhece Abraão. Abraão é chamado de o pai da fé. Abraão, um homem que teve fé, um homem que foi capaz de pegar o seu filho e levá-lo a um monte, porque o Senhor pediu para sacrificá-lo. Abraão é um homem que é capaz de acreditar em grandes promessas, mas Abraão não era perfeito. A Bíblia diz que Abraão mentiu. Moisés, um grande líder, um grande profeta do Antigo Testamento, um dos maiores vultos do Antigo Testamento, um homem que viu o mar se abrir, um homem que viu o Senhor se manifestar de forma poderosa no meio do povo, um homem que esteve face a face com Deus, um homem que fez grandes coisas, um homem que escreveu o Decálogo, 10 mandamentos de Deus para o povo de Israel. E dentro desses 10 mandamentos ele escreve: não matarás, mas ele mesmo já havia cometido um assassinato. Então Moisés também não era perfeito. Nós temos Davi na Bíblia. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que ele tocava e o demônio saía do rei Saul. Um homem que não tem medo, mas que sempre, desde quando ele vence o leão e o urso, Golias, e todas as guerras, se mostra valente e confiante no Senhor. Pois bem, esse mesmo homem, ele adulterou e ainda mandou o esposo da mulher em frente de guerra para ser assassinado. Ele também não era perfeito. Mas foram homens que Deus usou, foram homens que Deus levantou, foram homens que foram extremamente usados por Deus, não por quem eles eram, mas a despeito de quem eles eram. Deus não te usa por quem você é, Deus te usa apesar de quem você é. Deus não nos usa pelos nossos próprios méritos. Deus não nos usa, não nos visita, não está conosco aqui porque nós somos bonzinhos, porque nós somos santos ou separados. Não, Ele nos visita porque Ele é um Deus bondoso, misericordioso, passivo para conosco. Só existe um homem de Gênesis a Apocalipse que foi perfeito, que não mentiu, que não adulterou, um homem que não cobiçou, um homem que soube honrar pai e mãe, o único homem que não tropeçou em nenhum dos 10 mandamentos, um único homem que conseguiu, chama-se Jesus Cristo, e é esse homem perfeito que chama pessoas imperfeitas para poder aperfeiçoá-las e usá-las na sua obra. Mas Deus usa homens imperfeitos. Só Jesus foi perfeito na sua conduta, no seu intelecto, nos seus sentimentos, em todo o seu comportamento. Somente Jesus andou em perfeição diante de Deus.
Isto não significa que nós podemos nos conformar com um estilo de vida que desonre ao Senhor. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas eu quero trazer uma palavra no seu coração. Nunca acredite que você é alguma coisa na casa do Senhor ou na obra de Deus por causa de quem você é. Não, você é mesmo a despeito de quem você é. Mesmo nós sermos pecadores, mesmo nós sendo falhos, errôneos, mesmo nós sendo limitados, o Senhor não leva isso em conta e nos chama por conta da sua bondade, por conta da sua misericórdia. Nós vemos então que os homens da Bíblia, até aqueles que não têm seus pecados mencionados, até aqueles aonde nós olhamos e dizemos, esse não pecou, esse não errou, bom, ele também não era perfeito, ele também errou, ele também pecou, ele também teve que contar com a misericórdia de Deus. Até aqueles que nós olhamos e falamos, meu Deus, esse é uma referência, como o profeta Elias. Elias é conhecido como o leão dos profetas. Aquele profeta, Jesus disse que João Batista era o maior, mas João Batista sendo o maior profeta, ele, quando é pronunciado a respeito dele no Antigo Testamento, diz que ele seria o Elias que havia de vir. Então Elias do Antigo Testamento é um dos profetas mais conhecidos, é um profeta que clama fogo do céu, é um profeta que clama fogo do céu, e esse fogo mata pessoas. É um homem extremamente usado por Deus, mas Tiago escreve dizendo que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Esse Elias um dia se deitou debaixo de um pé de zimbro e na sua queixa ele dizia que não era melhor do que seus pais. Esse Elias que era extremamente usado por Deus, ele entrou dentro de uma caverna e só saiu daquela caverna porque Deus foi buscar ele dentro daquela caverna. Meu irmão, entenda uma coisa, você pode ser falho, você pode errar, você pode pecar, você pode ter uma vida que você não se agrada com ela e que você diz, Senhor, por que o Senhor me usa se eu sou tão falho, se eu erro tanto? Deus te usa porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. E se você está como Elias hoje dentro de uma caverna e não consegue sair, o Deus perfeito vai ao teu encontro, te tira dessa situação e te mostra que perfeito é somente Ele. Porque o que acontece com Elias é essa crise. Ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais. São crises que nós enfrentamos quando nós começamos a lidar com os nossos pecados, quando nós começamos a reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós erramos. Não coloque expectativa demasiada na vida de ninguém, porque você pode se decepcionar muito. Quando Jimmy Swaggart, que hoje está de pé na presença de Deus, caiu, abalou muitas pessoas. Por que, Samuel? Porque muitas pessoas colocaram expectativa demasiada no homem. Mas ele não era perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas nós servimos um Cristo perfeito, pregamos um evangelho perfeito, temos uma Bíblia perfeita, estamos num ambiente onde Deus está nos aperfeiçoando. Eu não sou perfeito, mas eu quero amanhã ser melhor do que eu sou hoje, e depois melhor do que eu vou ser amanhã. Eu não sou perfeito, mas o Senhor tem nos conduzido em santificação, e um dia Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, e quando isso acontecer, este corpo mortal vai se revestir de imortalidade, e nós não teremos mais pecado na nossa natureza, seremos perfeitos como perfeito é o nosso Senhor. Mas enquanto isso, nós temos que aprender a lidar com essa nossa natureza caída, que nós somos imperfeitos. Não existe ninguém, embora eu, Samuel, possa olhar para alguém e não ver desvio de conduta, eu olhar para uma pessoa e dizer, ele não tem pecado. No interior, essa pessoa tem que ter a consciência que ela é um pecador. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, após a sua conversão, possivelmente você vai olhar e dizer, mas a Bíblia não fala de seus pecados. Mas Paulo, ele tinha a convicção que ele era pecador. E a convicção dele é que ele era o maior dos pecadores. Esta é a convicção que não pode faltar em nós. Existem coisas na nossa vida que só Deus conhece, só nós mesmos conhecemos. Tentações que sofremos. E isso já mostra que há imperfeições em nós. E são pessoas assim que Deus usa. São pessoas que falham, são pessoas que erram, são pessoas que tropeçam, são pessoas que às vezes vão cometer equívocos. E às vezes, irmãos, nós precisamos ter paciência com aquelas pessoas que são novas na fé. Porque elas têm maior tendência de errar. Têm maior tendência de cometer erros e pecados. Não são perfeitos, mas assim como o Senhor fez com a nossa vida, Ele vai conduzir essas pessoas à santificação.
Jonas não é um profeta perfeito, ele errou e errou muito. Mas quando chega lá no Novo Testamento, Mateus capítulo de número 12, a partir do verso 38, Jesus usa ele como um exemplo a respeito da sua morte. Ele era um homem perfeito, cometeu muitos erros, mas não deixou de ser um profeta do Senhor. Ele cometeu muitos erros, cometeu até pecado da desobediência, mas ele foi um profeta de Deus. Deus usou ele, Deus se manifestou no ministério dele, Deus salvou uma cidade através do ministério dele. Era um homem imperfeito, mas servia a um Deus perfeito, temia um Deus perfeito, e esse Deus perfeito que fez a obra que Jonas não poderia fazer. Aí ele se manifesta, a gente vê a sua imperfeição, já nesse primeiro ponto dele fugir da orientação de Deus. E isso é algo que nós também fazemos. Nós apontamos Jonas, mas a gente faz isso. A gente foge da nossa vocação. A gente foge daquilo que o Senhor propõe para a nossa vida. A gente foge dos mandamentos de Deus. A gente foge de muitas coisas que nós não deveríamos fugir. Ele tenta se esconder de Deus. Ele tenta fugir do Deus que fez o mar, no próprio mar. Ele é um profeta que ele tenta fugir da presença de Deus porque ele não consegue ver Deus fazendo obra na vida de outros. E nós temos esse defeito também. Nós temos, infelizmente, esse senso de justiça própria que já é provocado pela nossa natureza caída. Esse senso de olhar para um pecador e julgá-lo e condená-lo, sendo que nós também somos pecadores. Também nós precisamos da misericórdia de Deus. Às vezes a gente faz igual o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Mas eu tenho guardado os seus mandamentos. Eu estou te servindo todo esse tempo sem transgredir um mandamento. Aí vem esse aí que gastou o seu dinheiro com as meretrizes e o Senhor recepciona ele e faz uma festa para ele. Irmãos, todo mundo está aqui por causa da graça. Porque aquele moço que está dentro da casa, ele está tão perdido quanto o que está fora. Nós não somos perfeitos. Ele é um profeta que não sabe lidar com o fato de Deus perdoar outras pessoas. É duro o que eu vou falar. Mas tem crente que parece que ele não quer que as pessoas vão para o céu. Tem crente que parece que não quer que Deus salve as pessoas. Coloca a sua salvação nos seus méritos. Não, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. A salvação é pela graça de Deus, unicamente e exclusivamente pela graça de Deus. O homem mais santo da terra, o homem que não tem pecado aparentemente, o homem que é usado por Deus em revelações e na pregação da palavra, ele também é pecador, ele também é imperfeito, ele também é salvo pela graça de Deus. Jonas parece com a gente. Jonas não quer pregar, Jonas não quer que Deus tenha misericórdia da vida do outro. Quantas vezes nós não vemos isso dentro da igreja? Não quer que Jesus salve, não quer que Jesus trabalhe, quer que a pessoa desvie, quer que a pessoa não venha nos cultos, irmãos, isso não é de Deus. Nós devemos aprender, então, que a partir do momento que a gente começar a olhar para Jonas, a gente entender que em muitos aspectos nós somos muito parecidos com ele. Ele fugiu da vocação que Deus o havia vocacionado. Outro aspecto que eu vejo na vida dele, que mostra que ele é um homem imperfeito, é que ele tem a capacidade de dormir em paz enquanto ele desobedece a Deus. Porque a Bíblia diz que ele, para fugir de diante da face do Senhor, em vez de ele ir para Nínive, ele pega um navio e vai para Tarsis. Quando ele vai para Tarsis, ele entra dentro do navio. E a Bíblia diz que o Senhor mandou no mar uma grande tempestade, porque Deus ele vai fazendo assim, Ele vai nos dando um meio de nos despertar, Ele vai nos mostrando onde nós estamos errados. Mas às vezes a gente faz igual Jonas. Beleza, Deus, desce para o porão e vai dormir. Ele consegue dormir em paz enquanto desobedece a Deus. Errar, você vai errar. O problema é no dia que você errar, conseguir deitar a sua cabeça no travesseiro e não pedir perdão pelo pecado que você cometeu. E existem pessoas que chegaram já nesse mesmo nível que Jonas. Ele consegue falar mal da vida de todo mundo. Ele consegue ser imoral. Ele consegue ser mentiroso. Ele consegue ser maledicente. Ele consegue ser fofoqueiro, vamos falar logo a verdade. Ele consegue fazer todos os pecados. Ele ainda consegue dormir, fazer a oração do Pai Nosso e achar que está tudo bem.
Esse é o problema. Não creia que num dia você vai acordar e não vai pecar naquele dia, porque nossa natureza é inclinada para o pecado, é inclinada para o erro. Porém, você não pode dormir com a consciência em paz, sem pedir a misericórdia, o perdão de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Se tem algo que o cristão tem que pedir todo dia, não é simplesmente saúde ou prosperidade. O que ele tem que pedir todo dia para Deus é perdão pelos pecados que ele comete. A gente não pode deitar e dormir em paz enquanto nós estamos desobedecendo a Deus. Percebe como a vida dele é muito parecida com a nossa? Ele conseguiu dormir em paz. Dormiu tranquilo. Está tendo uma tempestade, irmão. Às vezes está chovendo, a gente não consegue dormir direito. Está tendo uma tempestade. O povo lá em cima está clamando a idolatria. E o profeta está dormindo. O profeta está descansando em paz enquanto ele está desobedecendo a Deus. A questão não é simplesmente o pecado, porque o pecado não é algo que eu resolvo, é algo que é resolvido somente em Cristo. Mas essa questão ela é muito complicada, porque enquanto a gente consegue dormir em paz, enquanto está desobedecendo a Deus, é algo muito ruim. Agora, quando eu tenho a consciência de que eu pequei, de que eu sou falho, de que eu erro, eu posso até dormir em paz, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Mas eu só consigo dormir em paz depois que eu orar ao Senhor, pedir que Deus tenha misericórdia da minha vida. Só consigo dormir e descansar depois que eu souber que o perdão de Deus está sobre a minha vida. Você não pode ter paz na sua vida enquanto você não estiver em paz com o Senhor. Você precisa ter paz com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa obedecer a Deus. Para de dormir em paz, meu irmão. Para de descansar. Para de desfrutar da vida enquanto você está arrumando ao inferno. Corrija a tua vida diante de Deus, e aí sim você pode dormir em paz, sabendo que tem um Salvador que resolveu o problema do seu pecado. Deus usa homens imperfeitos, embora ele é uma pessoa que foge da vocação de Deus, que dorme enquanto desobedece a Deus. Deus vai usar ele. Ainda a respeito disso, nós vemos que ele é um profeta muito parecido conosco, e nós vemos sua imperfeição, por quê? Porque ele prejudicou as outras pessoas. Jonas não prejudicou apenas a si mesmo. E aqui que você precisa entender que o pecado ele é terrível. Ele não prejudica apenas a sua vida, ele pode prejudicar muitas áreas da sua vida. Por conta do pecado, a gente perde emprego. Por conta do pecado, a gente perde relacionamentos. Por conta do pecado, a gente perde igreja. Por conta de pecado, a gente perde muita coisa. Nós prejudicamos vidas de outras pessoas por conta do pecado. Jonas está desobedecendo a Deus, ele desce, ele está dormindo lá no porão do navio, e os camaradas lá em cima estão tentando arrumar um meio de resolver, mas o peso não era aquilo que eles estavam jogando no mar, eles estavam tentando aliviar, jogando as cargas no rio, mas o peso era de um profeta rebelde, não era das cargas, era Deus que estava fazendo aquilo para despertar o profeta. Ele prejudica tantas pessoas que ele está fazendo os camaradas cometer pecado, porque os camaradas estavam começando a clamar aos seus deuses. Ele está conduzindo de uma forma indireta as pessoas a pecarem. E aí o povo começa a jogar fora as coisas e Jonas está lá, de boa. Aí o camarada tem que descer, o mestre do navio, e falar para ele: o que você tem, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Sabe o que significa isso? É um ímpio olhando para o crente e mandando o crente orar. É o idólatra descendo no porão, onde tem um profeta rebelde, está falando para ele: você deveria estar clamando, você deveria estar orando. O pior estágio que você como crente pode chegar é um ímpio apontar o dedo no seu rosto e apontar os pecados que você comete. Que Deus te livre disso, que Deus me livre disso, que a gente tenha bom testemunho diante das pessoas, que a gente não desça para o porão do navio, que a gente não precisa descer para a barriga do peixe, mas que a gente vai e cumpra aquilo que Deus mandou a gente cumprir. Mas você vê que ele prejudica a vida de todo mundo. O camarada, ele não quer obedecer a Deus, beleza. Agora ele prejudicar a vida dos outros, porque ele não está obedecendo a Deus, ele sobe para um outro patamar. Ele sobe para outra instância, meu querido.
Vou te dar um exemplo bem prático. Se eu for um herege, se eu estiver pregando heresia aqui, eu vou ser condenado por isso. Mas eu vou estar prejudicando você também, porque eu vou estar te ensinando coisa errada. Vou também estar te conduzindo ao inferno junto comigo. Se eu estivesse pregando heresia, que no caso eu não estou. Mas ele é um profeta imperfeito, ele é um homem imperfeito e Deus vai usá-lo. Deus mesmo assim o chama de profeta. Ou seja, Deus, ele nos usa a despeito das nossas fraquezas. Deus não espera que a gente não venha errar. Ou você acha que quando Deus falou, Jonas, desce lá em Nínive e prega contra a cidade porque a sua malícia subiu até mim. Você acha que Deus não sabia que Jonas não ia querer ir? Ou você acha que quando Adão pecou, Deus também não sabia que ele ia pecar? Sabia, tanto é que Cristo já tinha um plano de salvação para nos resgatar. Ou seja, as nossas imperfeições não pegam Deus de surpresa. Quando Deus chamou Moisés, Abraão, Davi, Elias, você, eu, ele sabia das nossas imperfeições, ele sabia onde a gente ia errar, ele sabia onde a gente ia cair, ele sabia onde a gente ia bater a cabeça, mas ele também sabia como iria nos levantar, ele também sabia como ele iria nos ajudar, ele também sabia que iria nos perdoar, ele também tinha um plano para fazer com que a gente chegasse no propósito que ele tem para a nossa vida. Que a onisciência de Deus não alcança só os nossos pecados. A onisciência de Deus também alcança a nossa redenção, o nosso arrependimento. Deus usa homens imperfeitos. Deus te usa mesmo você tendo uma inclinação para o mal. Mas o segundo ponto para nós analisarmos a partir disso então, é que o que a gente faz? Então, se o profeta não quer ir pregar, como é que acontece? Se Deus fala para ele assim, ó, você vai pregar. E ele fala, eu não vou, eu vou para outro lugar. Se ele muda a rota, e aí os planos de Deus ficam onde? Nínive vai ficar sem pregador? Para poder ouvir a palavra de arrependimento e se converter ao Senhor? Será que Deus permite que seus planos sejam frustrados por conta da nossa imperfeição? Não. E esse é o segundo ponto que nós devemos trabalhar hoje, que nós vamos trabalhar hoje. É que os planos de Deus não são frustrados por causa das nossas imperfeições. Os planos de Deus não são frustrados por nossas imperfeições. Sou imperfeito, mas o plano de Deus é perfeito. Embora às vezes eu vá sair do plano dele, o plano dele continua intacto. Um sentido bem prático de nós vermos isso é que existe a predestinação. Ou seja, a igreja está predestinada a ser salva. Está predestinada ao céu, está predestinada à eternidade com Cristo. E aí, eu posso estar nessa embarcação e chegar lá. Como eu posso também dar sinal de solicitar parada e descer no meio do caminho. O plano dele não vai ser frustrado, ele vai continuar sendo o salvador da humanidade. Eu que não faço mais parte desse plano de salvação dele. Então o plano de Deus não é frustrado. Veja que Jonas ele não quer ir pregar. Jonas ele quer fugir da responsabilidade que o Senhor lhe otorgou. E ele foge da presença de Deus. Mas Deus faz com que o vento, a tempestade venha sobre o mar. Faz com que as pessoas peguem ele, conversem com ele, lancem ele no lar. E a Bíblia diz que o Senhor preparou um grande peixe para poder tragar Jonas e levar Jonas até onde ele queria que Jonas pregasse. Ou seja, embora ele fosse imperfeito, Deus não ia permitir que um mero mortal, um mero pecador, frustrasse os seus planos de salvar uma cidade. Deus não vai deixar de ser Deus, ou não vai deixar de falar com a sua igreja, se um dia o Samuel não quiser pregar para a igreja. Se o Samuel não quiser pregar, Deus levanta a Débora, Deus levanta a Gisele, Deus levanta a Carol, Deus levanta o Bruno, Deus levanta você. Deus ele tem os seus meios. Os planos dele não são frustrados por conta de mim. Pode ser, como eu disse, que eu não esteja nesses planos, ou que eu seja apertado até eu querer entrar nesse plano. Mas as minhas falhas, os meus pecados não fazem com que os planos de Deus sejam frustrados. Porque se fizesse, Deus não seria soberano. Deus continua soberano mesmo em meio às nossas imperfeições. Eu sou imperfeito, mas Deus continua soberano mesmo eu sendo imperfeito. Deus usa pecadores nos seus planos, nos seus projetos. Deus é tão bondoso que além de nos salvar, Ele nos inclui nos seus projetos.
Deus é tão bom que nos permite participar daquilo que Ele está fazendo. Deus nos permite vivermos os seus propósitos. Mas a gente não pode esquecer que nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos. Nenhum dos seus planos, eles podem ser impedidos. Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele tiver que fazer, comigo ou sem eu. Deus não permite que o seu plano seja frustrado por conta das nossas imperfeições. Porque Deus, Ele tem projetos, Deus tem planos. Acontece que pela sua misericórdia Ele permite com que nós venhamos também entrar neste plano. Ele permite que nós venhamos entrar nesses projetos. Mas nós, no meio do projeto, nós vamos falhar. Nós vamos errar. E a gente pensa o quê? Nossa, se eu errei aqui, eu vou atrapalhar o plano de Deus. Deus não olha para você e fala assim, ó, Samuel, eu estou deixando você participar do meu projeto, cara. Mas se você errar, você vai bagunçar tudo. Não é isso que acontece. Porque Deus é soberano. Deus sabe de tudo que vai acontecer. E Deus está no controle de toda a história. Nunca esqueça isso. Deus é o Senhor da história. E não são meros mortais, meros pecadores que vão fazer com que os planos dele sejam frustrados e impedidos. Então as nossas imperfeições não podem frustrar os planos de Deus. Os planos de Deus não são frustrados por conta das nossas imperfeições. Deus prepara um grande peixe. Deus prepara toda uma situação, todo um meio de levar Jonas aonde ele deveria chegar. Portanto, a primeira lição, Deus usa homens imperfeitos. Mas nós devemos sempre entender a segunda lição, que os planos de Deus não são frustrados por causa das nossas imperfeições. Mas a terceira lição para nós concluirmos é que a misericórdia de Deus é maior que as nossas imperfeições. Porque Jonas, Deus poderia muito bem ter desistido dele. Deus poderia muito bem ter falado assim, não vou mais te usar, você é rebelde, eu não vou mais usar você, eu vou usar outro profeta, eu vou me manifestar de uma outra forma, numa cristofania, numa teofania, mas eu não vou mais usar você porque você foi irresponsável. Deus não fez isso.